Eu venho compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Gênesis 16 e tem como título A Promessa Cumprida ou A Promessa. Na Bíblia conta a história de uma mulher que enfrentou lutas, medo, solidão. Às vezes, enfrentamos situações difíceis que nos deixam entristecidos ou com medo. E por não sabermos como resolver, podemos nos isolar e nos afastar das pessoas. São nesses momentos que precisamos de amparo, de pessoas que nos ajudem a enxergar as possibilidades de mudanças e que nos animem a caminhar, assim como Deus fez com Agar. Agar foi uma mulher que passou por uma situação muito difícil, mas foi amparada por Deus. Recebeu uma promessa de vida para sua família. Ela era a escrava egípcia de Sara, mulher de Abraão. Infelizmente, naquela época, algumas pessoas escravizavam outras pessoas. Podiam ter servos e servas e usufruíam de direitos sobre eles e elas. Sara não conseguia ter filhos e, segundo um costume da época, ela podia tomar uma de suas servas e dar ao marido como mulher, para que tivessem um filho, e este filho seria considerado de Sara. E foi o que aconteceu com Agar. Mas quando ela engravidou, Agar teve uma atitude que não agradou a Sara. Começou a desprezá-la, pois ela estava grávida e Sara não. Elas não se entenderam. Sara a tratou mal e Agar acabou fugindo de casa. Quando Agar parou para descansar, junto a uma fonte, apareceu um anjo do Senhor e lhe perguntou de onde vinha e para onde ela estava indo. Agar contou que fugia de Sara, sua senhora. Certamente estava com medo por causa do desentendimento que tiveram. Mas o anjo do Senhor mandou Agar retornar e se reconciliar com Sara. Também lhe deu uma promessa de que multiplicaria sua descendência, a qual seria muito numerosa. Essa era a mesma promessa que Deus dera a Abraão, que se encontra lá em Gênesis 13:16. O anjo do Senhor ainda disse que o seu filho nasceria e se chamaria Ismael, como testemunho de que Deus viu a sua aflição e a socorreu. Agar creu naquela promessa, tanto que sua atitude foi de invocar o nome do Senhor. Tu és o Deus que vê. Agar experimentou o cuidado do Senhor e obedeceu a sua palavra, retornando para a casa de Sara e tendo ali seu filho. Tempos depois, Sara também teve um filho, conforme Deus havia prometido, e lhe nasceu Isaque. Quando ele foi desmamado, Abraão deu uma festa para comemorar. Ismael era um adolescente e durante a festa acabou caçoando de Isaque. Provavelmente aquelas brigas entre irmãos, mas Sara ficou muito zangada e insistiu para que Abraão mandasse embora Agar com seu filho. Mesmo muito entristecido, Abraão deu ouvidos a Sara e despediu Agar com Ismael novamente. Agar estava em situação difícil e achando que ela e seu filho morreriam no deserto. Se afastou de Ismael, temendo vê-lo morrer de fome e de sede. Mas Deus ouviu o choro de Ismael e falou com Agar. Deus disse que ela não temesse, mas que tomasse seu filho pela mão e continuasse a caminhada,
pois Deus iria cuidar deles e cumpriria a promessa que a ela havia feito. Deus providenciou água e eles habitaram no deserto de Parã, onde Ismael cresceu, e se tornou homem e se casou. A situação de Agar não era nada fácil. Além de ser uma escrava, foi dada para ter um filho que nem seria seu. Mas, de alguma forma, naquela família, ela conheceu o Deus de Abraão. E no momento de muita aflição foi amparada. Agar experimentou a solidão, o medo da morte, a rejeição, mas ao ser cuidada pelo Senhor, deu testemunho dizendo: Ele é o Deus que vê. Agar também agiu de forma errada ao desprezar Sara. Provavelmente sentiu-se melhor do que ela, pois tinha um filho em seu ventre, e Sara não. Mas quando o Senhor lhe mandou retornar e se reconciliar com Sara, ela obedeceu, entendendo que Deus cuidaria dela e de seu filho. Aprendemos com a história de Agar que Deus vê todas as coisas e conhece as nossas aflições. Deus sabe o que nos acontece e Ele tem cuidado de nós. Aprendemos também que Deus nos ensina a buscar o caminho da reconciliação e da paz. Houve um momento da história dessas duas mulheres que não foi mais possível conviverem em paz. Tiveram que se separar. E Agar foi viver com seu filho em outro lugar. Paulo diz em Romanos 12:18 que enquanto depender de nós, devemos ter paz com todas as pessoas. Agar teve que viver longe da casa de Abraão. No entanto, Ismael não desapareceu da história de seu pai, pois esteve presente no sepultamento de Abraão. Gênesis 25:9. Ismael também teve muitos filhos e viveu muitos anos, cumprindo assim a promessa de Deus sobre a sua vida. O que podemos compartilhar? Que algumas situações difíceis podem nos deixar tristes, abatidos, sem esperança. E por isso, podemos até querer nos isolar, mas Deus vê todas as coisas e sabe quando precisamos de sua ajuda. Que Deus sempre nos orienta sobre o que fazer e sempre tem uma palavra para nos dar esperança. Deus é fiel em todas as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Deus, Ele é onipresente, está em todos os lugares e onisciente, sabe de tudo. Da mesma forma que Ele ouviu o choro do menino, Ele ouve também o nosso choro. Ele vê a nossa aflição. Mesmo nesse tempo tão difícil que temos vivido, Deus tem visto tudo o que temos passado. E Ele vai cumprir a promessa em nossas vidas. Amém? Então, que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada um de vocês. Que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra. E eu oro, Senhor, a Ti nessa hora por cada vida, por cada homem, por cada mulher, por cada, Senhor, cada adolescente, cada jovem, que o Senhor visite nesse momento. E que eles possam, Pai, crer no seu coração que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Visita cada um neste momento. É a minha oração por cada um, em nome de Jesus. Amém. Tchau.